Oi, pessoal, tudo bem? Turma, você sabe como a química vira vida dentro da célula? Então hoje nós vamos falar sobre isso. Vem comigo que eu vou te explicar. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre a energia dos alimentos, certo? Então, alimento é riquíssimo em energia, certo? Então tem na realidade uma energia potencial que vai precisar ser convertida ou precisar se transformar em energia cinética, gerando movimento das nossas moléculas. Então, todo alimento que nós vamos ingerir vai acabar se transformando trabalho dentro da célula, né? Vai ser justamente vai permitir que a célula gere todos os seus recursos bioquímicos, tá bom, turma? Os tópicos principais que nós vamos falar sobre esse momento é biomoléculas energéticas, digestão e absorção, metabolismo celular, falar de ATP, hein, turma? ATP sempre cai em bioenergética, sempre cai também em citologia, respiração celular, relação de todo nutriente com saúde, com exercício. Precisamos entender sobre de onde vem a energia da vida. A energia utilizada pelos seres vivos, né? Onde é que vem? Vem dos nossos alimentos. De onde você ingere, tanto dos carboidratos que você come na massa, na pizza, não é isso? Na pizzazinha de calabresa, de bacon, né? Espetáculo, né? Os lipídios dessa própria pizza aí que tem bacon, né? Lipídio, muita gordura. Carboidrato acaba tendo muita mais, acaba sendo prioridade para a célula, mas o lipídio é quem tem muito mais energia do que os carboidratos, certo? Então ainda tem as proteínas, né? Então as principais moléculas energéticas, nós estamos falando justamente sobre essas três aí, né? A proteína, ela é a terceira em opção da célula, terceira em opção celular, ela é mais estrutural. O Enem, geralmente, a energia metabólica está associada à glicose, né? E a quebra dessa glicose é a glicólise, que acontece no citoplasma celular. Os ácidos graxos, né? Lipídios e o ATP. Que o ATP, pessoal, ele fica guardando pacotinho de energia para ser usado posteriormente. Porque o nosso corpo, olha, se uma molécula dessas fosse arrancar todos os átomos da molécula de glicose, de ácido graxo de uma vez, era muito calor desprendido dessa molécula. E a célula não vai aguentar, não. O nosso corpo, pessoal, não suporta excesso de calor, jamais, não aguenta. Tá bom? Então, se não suporta excesso de calor, porque calor é energia térmica em trânsito, aí vai arrancando um hidrogênio aqui, um carbono ali, certo? E vai guardando, estocando na mitocôndria em pequenos pacotes de ATP para ser gerado depois, tá bom? Para ser liberado depois em forma de energia. Os alimentos são formados por moléculas orgânicas ricas em carbono, ricas em hidrogênio. Essas ligações químicas armazenam, né, que nós vimos, cada ligaçãozinha do carbono com hidrogênio, aquela ligaçãozinha lá, pessoal, intramolecular, quando é arrancado, é liberada energia. A glicose, aqui a molécula de glicose, é só, né, quando a molécula é quebrada, a célula, a energia liberada é utilizada para produzir o ATP. Aqui nós temos justamente uma mitocôndria. Aqui nós temos a membrana celular, você vê pela setinha aqui, ó, a setinha, tá bom? Membrana celular, a membrana plasmática, um vaso sanguíneo, né? Você se alimentou, a corrente sanguínea estava cheia de glicose. A glicose deixa aqui no meio, no meio extracelular, essa glicose vai entrar. Quando essa glicose, pessoal, entra na célula, aqui não precisa de oxigênio não, viu? Aqui é uma reação anaeróbica. Então, essa glicosinha aí, ela vai ser oxidada. Inicialmente, é o processo de glicólise. Já libera ali, pessoal, um pouquinho de energia, certo? Já começa a produzir um pouquinho de ATP. Produz 4 ATP, mas usa 2, viu? Tem um investimento e tem um gasto. Então, 4 menos 2, tem 2 ATP aqui na glicólise. Lise quebrar a glicose, tá bom? O que sobra da glicose, que é o ácido pirúvico, acaba entrando na mitocôndria, no líquido mitocondrial, na matriz mitocondrial, que é uma substância parecida com o citoplasma, começa a acontecer algumas etapas, como é o caso do ciclo de Krebs, né? Do ciclo de Krebs. E nas cristas mitocondriais vai acontecer a fosforilação oxidativa, é onde os hidrogênios vão ser arrancados do NAD, do FAD, que foi produzido no ciclo de Krebs, e vai ser gerado ATP. Ok, turma? Então, tem aqui a produção do ATP. No final, 36, 38 ATP são produzidos nessas etapas aí, tá bom? Antes de produzir energia, o corpo precisa fazer a digestão, né?
Então, para o alimento ir até a célula tem que primeiramente ser quebrado, certo? As macromoléculas, depois passa pelas células e depois entra na corrente sanguínea para ser levado para todas as células de novo. Então, a molécula ingerida, o amido, o produto final é a glicose, proteína, aminoácido, o lipídio, ácido graxo e glicerol. O ácido graxo é a parte energética. Essas moléculas pequenas são absorvidas no intestino delgado e transportadas pelo sangue para todas as nossas células. O metabolismo é o conjunto de reações químicas, nós falamos sobre isso, né? E ele pode ser de dois tipos. Catabolismo e anabolismo, pessoal. O catabolismo é a quebra, certo? É a quebra de moléculas complexas para transformar em moléculas simples. E nesse momento aí libera energia. E o anabolismo é a construção, certo? É a construção de moléculas complexas a partir de moléculas simples, como é o caso na fotossíntese mesmo, certo? Onde você pega o CO2, pega a água e transforma justamente em carboidrato, certo? Como é o caso também do que você ingeriu de aminoácido vai ser convertido em proteína dentro das nossas células, né? Proteínas contráteis, por exemplo, né? A quitina, miosina, troponina e tropmiosina, tá bom? Então, no catabolismo é a quebra. Vamos supor, para se quebrar, você comeu uma proteína, comeu o ovo, clara do ovo, albumina, e essa proteína, a albumina, vai ser quebrada, vai produzir o quê? Aminoácido. Aquele aminoácido vai ficar à disposição da célula, para a célula fazer desse aminoácido a composição que quiser. Pode ser, de novo, proteínas contráteis, pode ser uma insulina, pode ser uma hemoglobina, pode ser a necessidade que está passando o organismo, tá bom? Então, aqui nós temos algumas imagens. Então, o ATP, quando o ATP é quebrado, você observar aqui, pessoal, o ATP tem enzima que quebra o ATP, certo? Quando o ATP é produzido, depois ele vai ser quebrado. O ATP vai produzir ADP e fosfato inorgânico e liberar energia. Tá aqui, ó, a moléculazinha, o ATP é 3 fosfato, aqui, ó, 1, 2, 3, adenosina, adenina mais a ribose. Adenina é uma base nitrogenada, então sim, o ácido nucleico é o ATP é um ácido nucleico, certo? Adenina ligada a uma pentose, ribose, olha aqui a ribose. Então, a adenosina, que é a adenina é ribose, trifosfato, 3 fosfatos aqui. Então, é usado para a contração muscular, onde tem energia, todo o corpo, né? Transporte de substância, síntese de molécula, divisão celular, tudo dependendo do ATP, pessoal. E a respiração celular acontece nas mitocôndrias, mas começa no citoplasma, não esqueça disso, né? A glicose no citoplasma, depois é que conclui na mitocôndria. A reação simplificada é essa aí, glicose mais oxigênio, produzindo CO2, água e ATP. As etapas são essas três que eu falei para você: glicólise no citoplasma da célula, ciclo de Krebs na matriz mitocondrial, cadeia respiratória ou fosforilação oxidativa, que acontece nas cristas mitocondriais. Dentro das mitocôndrias, lá é cheio de enzimas, certo? Com capacidade para transferir elétrons e muitas vezes prótons de hidrogênio também, tá bom? A glicose ocorre no citoplasma, quebra de glicose, o lucro energético é do ATP, porque produz 4, mas usa 2, né? A parte investidora, forma o piruvato. Então, a primeira etapa da respiração celular não precisa de oxigênio. Anaeróbica, a glicose. Tudo bem, pessoal? Então, tá aqui, ó. Reaçãozinha aqui, glicose, no final, piruvato. Ácido pirúvico, certo? Tem 3 carbonos. A grande parte da energia é produzida justamente, né? Aí o ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétron, que é nas cristas. Aqui, ó. Tô vendo a mitocôndria, linda, né? Ela. Olha só. Essa partezinha azul aqui é a matriz. E essas dobrinhas aqui que vão entrando, vão se invaginando, são as cristas mitocondriais, tá bom? Agora, a mitocôndria dessa, pessoal, tem DNA. A mitocôndria dessa é cheia de enzimas nas cristas mitocondriais para realizar a síntese, para realizar o processo. Tem ribossomos, tudo bem? Os lipídios são a maior reserva energética do corpo, tá bom? Olha só, os carboidratos, 4 quilocalorias por grama, né? Produz. Proteína também. E os lipídios 9, né? O dobro, pessoal. Professor, por que a célula não usa o lipídio? Porque o lipídio também é muito trabalhoso. É um gasto energético muito grande para a célula ter, podendo usar carboidrato, que vai usar também boas partes de energia, vai consumir energia. Aliás, vai ter energia. Então, em termos do gasto energético, a célula prefere o carboidrato, porque gasta menos energia e produz muita energia também, né? Lipídio vai gastar muita energia, embora vai ganhar muito também, né? Por isso o corpo armazena gordura como reserva, né? Vai ter. Não precisa, aonde essa reserva? Lá no tecido adiposo, por exemplo. Se não houver oxigênio suficiente, aí a célula, pessoal, imagine o músculo, né? Imagine o músculo. Sem oxigênio para realizar a parte aeróbica, que é a parte interna da mitocôndria. Então a célula vai ficar sem respirar? Não. Aí a célula pensa o seguinte: ora, é melhor produzir do ATP do que nenhum.
E ela faz isso através de quê? Da fermentação. Fermentação lática, que ocorre nos músculos, produz ácido lático, ocorre na cartilagem também, tá bom? Sabe? Então, quando você faz atividade física, no outro dia está com dores musculares, é o excesso de ácido lático. Você não está bem condicionado, não está bem condicionado. Thaís aqui, que organiza aqui tudo pra gente aqui nos bastidores, né? Sedentária, meu querido. Ah, professor, dor muscular. Thaís, tem que alongar, tem que absorver todo esse ácido lático, Thaís. A partir do momento que você adquire condicionamento, me procure para você me dizer se você não vai estar bem melhor, sem dor, bem condicionado, tem que ir com a gente, Thaís. Fermentação alcoólica, pessoal, é produção de etanol, né? Com as bactérias, leveduras, certo? A própria produção do pão. Então, tudo isso aqui tem dois esquemas, né? O do lactato, do ácido lático, fermentação lática e fermentação alcoólica, tá bom? No cotidiano, que nós vamos falar sobre a fadiga muscular, como eu acabei de falar com a Thaís aqui, né? Dietas energéticas, metabolismo durante o exercício, diabetes, entra nesse conceito aí, obesidade, pressão da ATP. O Enem, por exemplo, pode explorar assim, ó, por que atletas consomem carboidrato de competição? O pessoal é para disponibilizar carboidrato, ter energia no final, um maratonista, por exemplo, né? E vai precisar uma atividade anaeróbica, no caso, lá no finalzinho precisa de glicose. Aeróbica, no caso, desculpa. Porque a glicose fornece energia rápida, a produção da ATP, né? Então, a glicose fornece energia rápida, tá ali, ATPzinho, a glicose é quebrada, deixa ali o ATP. Porque aí, pessoal, é como se fosse descendo degrau, sabe, a energia. Como é muito calor, não pode depender de uma vez, senão queima toda a célula, tá bom? É justamente isso, pessoal, um assunto maravilhoso, esse de bioenergética, certo? Da química da célula, estude, se aproprie. Isso aqui você vai encontrar em livro do ensino médio, volume 1, tá bom? E que você vai encontrar você precisa estudar isso aqui, respiração celular, fermentação e fotossíntese. Aí você fecha todo o ciclo de bioenergética. Estude, procura a gente, nós estamos aqui, tá bom? Acreditando no seu potencial, acreditando no seu poder de resolução de questões de biologia. Professor Aranildo, aqui sempre com você, a equipe todo Super Enem está torcendo por você, turma. Então, um grande abraço. Passa esse vídeo, pessoal, para seus amigos, quem vai precisar, certo? Curte nas redes sociais e nos siga, tá bom? Um grande abraço, até a próxima. Tchau.